Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmã Júlia. Bom dia, irmã Jô. Bom dia para você que está aí em casa, que acordou cedinho somente para escutar a palavra do Senhor. Que maravilha ter você aqui conosco para estudarmos mais uma vez o ano bíblico. Irmã Jô, uma coisa que eu acho muito impressionante no nosso Deus é que Ele ouve as nossas orações. Ele se inclina para ouvir a súplica de uma pessoa tão pequenininha como eu. Mas, antes de iniciarmos, sabendo disso, vamos clamar então a esse Deus que ouve as nossas orações, mesmo sendo tão pequenos? Convido você que está em casa a fazer essa oração conosco. Vamos nos ajoelhar? Vamos, família. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por ser um Deus de amor, um Deus que nos concedeu uma lei santa que reflete o teu caráter. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pelo ar que respiramos hoje, pela oportunidade de viver. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue com esta programação, com a pessoa que está aí do outro lado da tela, assistindo e estando aqui para te honrar, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Então, chegou a hora muito especial de nós louvarmos ao Senhor. O louvor também é uma oração. Então, eu convido você a louvar conosco, tá bom? Nesta manhã, a tua lei. Senhor, seja o nosso prazer, que seja a maior alegria fazer as vontades do Senhor. E por isso, nesse momento, nós vamos decorar um verso novo da semana. E eu quero convidar você que está em casa também para decorar com a gente, entesourar a palavra de Deus no seu coração, para que ela fique com você, para que você medite nela e através da palavra de Deus nós consigamos fazer os planos do Senhor para as nossas vidas funcionar. Então, eu quero convidar você lá no livro de Êxodo, capítulo 25, o verso 8. É um versículo bem pequenininho essa semana. Nem vai ser difícil decorar, né, irmã Júlia? Verdade, vai ser bem simples e a nossa família aqui de casa, eles já estão super craques em decorar versos. E agora você que faz parte também da nossa família, vai ser muito fácil também. Porque aqui nós treinamos todo dia. Todo dia nós entesouramos a palavra do Senhor no nosso coração. Então, no 3. Vamos? 1, 2, 3. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Amém. Então, nesse momento, nós ficaremos com o estudo da palavra. Tenha um dia abençoado. Deus abençoe você. Bom dia. Vocês dormiram bem? Sim. Deu tudo certinho? Sim. Eu também. Graças ao Senhor. Imagine o povo de Israel acampado, aonde eles ficariam durante um ano. Um ano seria o tempo em que o Senhor Deus estaria com a nuvem baixada ali sobre eles. Imaginou a cena? Nossos antepassados, lembra disso? Nosso povo, nossa gente. Agora imagine uma cena bonita. O Senhor Deus chama Moisés para uma experiência que ele nunca tinha tido. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Moisés conhecia o local? Conhecia ou não? Sim, ele conhecia, ele tinha andado por ali. Ele conhecia o Sinai? Sim. Ele conhecia aquele deserto como a palma da mão. Só que agora se assuste. Alguma vez ele tinha subido o monte? Irmãos,
eu não sou nem de longe uma pessoa com a resistência de Moisés. Embora eu tenha bem menos idade que ele. Mas quando eu subi o Sinai, eu tomei um susto tão grande. Porque eu cheguei lá quase morta e desci, eu acho que eu ressuscitei. Porque a descida foi pior que a subida. Foi muito terrível. Os beduínos que subiam ali antes de nós, que todo o tempo perguntavam, eles me chamavam de mulher de Deus. Quero que vocês saibam disso. Eles passavam por mim e diziam, é uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus. E eles passavam por mim e diziam, quer ajuda agora? Você quer ajuda agora, mulher de Deus? Eu, não quero. Vou indo. Eu quero um camelo, mulher de Deus. Não quero, obrigada. Chegou uma certa hora que eu nem ouvia mais eles falarem se queria camelo ou não. De tão difícil que foi a subida. E eles avisaram, a descida será pior. Será mais difícil ainda. E foi. Quando eu cheguei lá embaixo, ainda bem que eu estava com o Leandro, que não fraquejou em nenhum momento. Eu estava segurando nele todo o tempo. Fizemos um culto lá em cima. E eu olhava para trás e pensava quantas vezes Moisés subiu aí. Qual é o significado desta frase? Foste fiel no pouco? Porque até então Deus não tinha chamado Moisés para subir, para falar com ele nesta intimidade que estava tendo agora. Já tinha passado 40 anos ali, o Senhor não tinha chamado ele para subir ao monte nenhuma vez, para este tipo de intimidade especial. Agora estava preparado e o tempo. Deus nos usa segundo o tempo de seu tirocínio, de seu próprio entendimento, de seu próprio beneplácito. É o Senhor Deus que determina quando sobe Moisés. E aqui diz assim, Israel ia ser agora tomado em uma relação íntima e peculiar com o Altíssimo, sendo incorporado como uma igreja e nação, sob o governo de Deus. A mensagem dada a Moisés ao povo foi, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então o quê? Sereis minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque, embora toda a terra seja minha, e vós me sereis como reino sacerdotal e nação santa. Moisés desceu e falou isso para o povo, e o povo disse, tudo que o Senhor disser faremos. Agora olhe para cá. Você já parou para pensar que Deus é o dono, pai de todos que comprou com o sangue do seu filho? No entanto, ele chama um povo para abençoar e ajudar o resto. Existe uma multidão que não sabe que são do Senhor. Existe uma multidão que não tem nem ideia do quanto são amados. Eu não posso dizer que o mundo está perdido. Perdido estaria se não houvesse solução para ele. Tem solução, sim ou não? Quem é que foi designado como sacerdote de Deus para fazer essa ponte, para ir até esse povo? Quem? Reino sacerdotal, nação santa. Você entendeu a seriedade disso? Você é separado por Deus para ir ajudar as pessoas, para ser uma bênção para as pessoas. Em você o Senhor Deus se revelará para ir em favor dos outros de fora. Na sua vida, o Senhor Deus fará todas as mudanças e transformações para que, pela graça e poder de Deus, como depositários de sua lei, de suas bênçãos e de seus resultados, ouça aqui o que eu vou falar para você, de seus resultados, o povo do mundo possa olhar e dizer, eu quero esse Deus. Quando então o povo do mundo irá aceitar que o Deus eterno os ama? Quando você for o canal para que isso aconteça. Quando você for o canal para que aconteça e faça na vida dessa pessoa, destas pessoas, a bênção prometida de Deus. E então o Senhor Deus ia se manifestar ao povo e pediu que o povo se preparasse. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, rapidinho. Você fala, Maísa, mas é Êxodo hoje. Mas eu quero que você abra numa outra parte da Bíblia, onde fala do mesmo assunto, onde nos explica algo poderoso. Hebreus capítulo 12, por favor, para que você possa entender a seriedade disso. Hebreus capítulo 12, traz para nós uma informação muito interessante.
Queridos que estão em casa, façam a mesma coisa. Procure essa informação que vai fazer muita diferença na nossa vida. Eliane, querida, Antônia de Souza, Eunice, minha querida Eunice, Priscilinha, que está aqui com a gente, Vera Regina, Ninha, a Ninha Santo, a Lores, linda, você está com a gente, minha mana querida, João Carlos Moraes, Lucimim Silva, olha que bom estar com vocês, Marluce, muito bom, venham minhas queridas, estejamos juntos aqui, meus irmãos, abra a Bíblia, Hebreus capítulo 12, você quer ver a descrição do que aconteceu? Na verdade o Senhor Deus disse assim, estava preparando Moisés para muita murmuração. Você sabia que Deus preparou Moisés para passar por situações difíceis? O povo ainda iria murmurar muito. O povo achava qualquer razão para se incomodar. Isso é distância de Deus. Quanto mais incomodados nós ficamos com as situações que nos acontecem, mais distantes de Deus nós estamos. Você sabia disso ou não? Quando nós sabemos que Deus está no comando de nossa vida, a gente não se incomoda com o que vem pela frente. A gente diz, isso estava nos planos de Deus de alguma forma. Você compreendeu o princípio? Entendeu agora? Se isso estava no programa de Deus, então eu sou o instrumento para que esta dificuldade seja resolvida. Então a gente enxerga o problema de uma outra maneira. Agora o incômodo, a chateação, a luta, ficar esperneando em cima de um problema é sinal que você não entendeu quem comanda a sua história. Ou não está sendo comandado por Deus. Que triste, né? Mas o povo de Israel ainda não tinha entendido o quanto o Senhor Deus os amava. Que havia os tirado com asas como de águias estendido sobre eles, não é? Que havia trabalhado por esse povo com um carinho, uma atenção tão grande. Muito bem, vamos lá? Deus havia de mostrar sua lei, mas para mostrar sua lei, Deus tinha que fazer uma manifestação à altura da santidade de sua lei. Uma manifestação à altura da responsabilidade que eles receberiam. Então não podia ser uma comunicação comum, tinha que ser algo poderoso. Leia sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Veja aqui o que diz, verso 18 em diante, diz assim. Não tendes chegado ao monte Sião, palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais, que tantos quanto ouviram rogaram que não lhe falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes falava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo aterrado e trêmulo. Você está entendendo como é que deve ter sido isso? Você tem ideia de, além da preparação toda minuciosa do acampamento, minuciosa de suas vidas, minuciosas de seu coração, o Senhor Deus havia colocado um termo de limite para dali em diante não andar mais naquele espaço, naquele local. O Senhor Deus tinha dito, eu estarei ali. E você imaginou uma comitiva de anjos? Quais foram estes anjos especiais que foram escolhidos entre todos os outros para descer com Deus eterno? E o próprio Jesus estava, o Deus Pai estava, a divindade estava ali, o Espírito Santo estava. Irmãos, imagine um momento em que a divindade estava ali, no cume do monte, para entregar ao povo, explicar ao povo a sua lei. Deixa eu comentar uma coisa. Você entende que nesses 10 preceitos do Decálogo, o Senhor Deus entende que explicou à humanidade. Você entende ou não? Que explicou à humanidade a constituição de seu reino? Sim ou não? Não sei se você sabe, valeria a pena você procurar, como era a Constituição do Brasil em 1920. Depois em 1950, depois em 1980 e hoje. Começou com uma coisinha assim, passou a isso e agora é imensa. Por quê? Porque em cima de cada lei os seres humanos inventam uma coisinha, então eu posso fazer tal coisa. Lembrem-se que o pastor Pablo nos explicou para não andarmos nos limites. Se tem um precipício, por que você vai andar na beirada do precipício? A probabilidade de cair nele é maior quando você está na beirada ou quando você está distante do precipício? Assim é conosco, mas os seres humanos ficam tentando burlar, encontrar um jeito, então é preciso criar uma outra lei em cima da lei, para que não haja
porque o pessoal, é terrível isso, né? Não haja infração da lei. Então, meus irmãos, que coisa tremenda, né? Imagine que se alguém chegasse ao redor do monte, seria morte instantânea. Vocês leram isso? Não pensem que com Deus se brinca. Quando Deus dá uma ordem, é uma ordem. Isso é verdade, né? E aí um solene silêncio, depois dos trovões, depois da som da buzina. O monte pegava fogo inteiro, irmãos. Estava pegando fogo, o monte inteiro. Imagine ardendo, fumegando. Deixa eu tirar esse bicho daqui. Fumegando, aquela quantidade imensa de som e um silêncio tremendo. Antes de ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus. Vocês imaginam se tinha alguma criança correndo para lá e para cá? Acham que tinha? Conseguem imaginar um pequenininho que a gente diz, tem TDAH, deixa ficar correndo para lá e para cá. É hiperativo. Vocês acham que tinha alguém assim? Respondam. Tinha alguém que por acaso dissesse, desculpa, eu estou... Pega para mim esse bichinho aqui, por favor, meu filho. Isso, muito obrigada. É uma abelhinha pequenininha que resolveu vir assistir o culto, tá? Imagina se tinha alguma criança correndo, alguma criança pulando, alguém brincando, alguém dizendo, deixa que depois vocês me contam o que aconteceu. Acreditam? Alguém tinha feito isso? Não. Todos estavam ali. Não tinha um deles que, de alguma forma, estava se achando digno no momento. Tão grande foi a apresentação do Deus eterno neste momento. Gente, que tremendo. E o Senhor Deus já tinha dito. Eu acho tão fantástico isso quando em Deuteronômio o Senhor Deus comenta que desceu com 10 milhares de seus santos. Não é lindo isso? Desceu com 10 milhares. Abra a Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio 33, 2 e 3. Vai lá. Deuteronômio 33, 2 e 3. É muito bom ler estas coisas dentro desse tipo de perspectiva do que a Bíblia ensina, né? Deuteronômio 33, achou? Vai lá e procura isso. O jeito que a Bíblia explica é muito bonito. Deuteronômio 33, vai lá. Vai lá. 2. Olha só que bonito. Olha que bonito isso daqui. Essa é uma tentativa de explicar, né? De colocar em palavras o que aconteceu. 2. Disse ele, o Senhor veio de Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio das miríades de santos, à sua direita havia para ele o fogo da lei. Olha que coisa linda, vocês viram que coisa fantástica e bonita? Quantos vieram com o Senhor? 10 milhares, estavam lá no monte, para receber a lei, para que o povo recebesse, o povo da terra, o povo escolhido, o povo separado, a nação santa, o sacerdócio real, recebesse a lei do Senhor para passar aos povos. Não era para si mesmos, era para passar aos povos. Não era para si mesmos somente, era para passar aos povos. E então começou a honrá-los. Na verdade, isso era uma honra que estava sendo dada ao povo. O povo estava sendo honrado em receber o que de Deus se tinha recebido. Deixa eu comentar uma coisa, para que vocês compreendam o que vai na minha cabeça quando eu leio essa frase de Deus, que Deus estava honrando o povo. Primeira vez que eu saí do Brasil para ir para um outro local, eu fui pela igreja. Eu saí daqui dos Estados Unidos, do Brasil para ir para os Estados Unidos, não como turista. Eu fui como obreira bíblica. E ao chegar nos Estados Unidos, eu me lembro que eu tomei um susto com a limpeza, ordem e organização em tudo. E eu fiquei tão impressionada com aquilo que eu levantava bem mais cedo para ficar observando os detalhes e tentar aprender com aquele povo. Uma das coisas poderosas que eu vi é que quando eu perguntei para eles por que viviam como viviam, eles disseram, aqui existe lei. Aqui existe lei. E eu fui tentar entender as leis do país, porque eu estava naquele país, eu teria que viver baixo aquelas leis, eu teria que viver sob aquelas leis, sim ou não? E eu fui entender como era, por que eles tinham tanto progresso, eles seguiam informações justas. Como será entre nós se nós fizermos o mesmo? Seguirmos as informações justas da Constituição de Deus. E Deus, então, estava honrando, eu me sentia muito honrada em trazer para minha família, para meu povo, as coisas que eu tinha aprendido num país onde havia lei. Olha isso daqui, presta atenção nessa partezinha do livrão. Olha lá, a lei não fora proferida naquela ocasião exclusivamente para benefício dos hebreus. Olha o que diz aqui, Deus os
honrou, fazendo deles os guardas e conservadores de sua lei. Mas essa deveria ser considerada como um depósito sagrado para todo mundo. Os preceitos do decálogo são adaptados a toda a humanidade. Olhe para cá, você que está me ouvindo. Ore em nome de Deus. Peça que você tenha condição emocional para entender isso daqui. Que você compreenda que você é depositário para o resto do mundo, para explicar para o mundo, para trazer para o mundo essa verdade, para explicar para o mundo estas informações tão preciosas. E Deus começou então. Eu não sei se Cleiton consegue colocar aqui. A primeira lei que Deus falou, né? Ele primeiro, não sei se vocês entendem, que primeiro o Senhor Deus, a primeira coisa que Ele faz, tampa primeiro porque eu vou explicar uma coisa antes de falar. Olhe para cá. Nunca Deus pede algo sem explicar primeiro o que Ele fez. Eu vou repetir esse conceito. Guardem este conceito. Nunca Deus pede para você fazer algo sem Ele mostrar o que Ele fez primeiro. Quando Ele chegou para para Maria Madalena, ela foi até Ele. O que foi que Ele disse para ela? Eu também não te condeno. E então, vá e não peques mais. Antes dele dizer, vai e não peques mais, ele disse o que antes? Eu também não te condeno. Primeiro ele mostra a parte dele. Sempre, 100% das vezes. É um princípio de Deus. E então agora ele ia dar os 10 mandamentos. Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então pede, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro ele mostra a parte dele, primeiro ele se apresenta, primeiro ele mostra o que ele fez, primeiro ele mostra o interesse por você. E então ele comenta, pode colocar agora, não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, isso daqui me impressionou tremendamente ao estudar isso daqui. Olha isso daqui, qualquer coisa que ocupe lugar e tempo e afeição ao lugar que deveria ser dedicado a Deus é o quê? Um ídolo, é uma transgressão do primeiro mandamento. Olha, deixa eu comentar uma coisa com você, para que você possa entender a seriedade disso. Se você tem atividades e não fez o seu culto primeiro, o que é o ídolo naquele dia? A atividade. Se você naquele dia, para poder cumprir um programa seu que você estabeleceu, não buscou ao Senhor, o que se tornou então no lugar de Deus para você? Aquela atividade que você escolheu. Transgressão do mandamento de Deus é isso. Que coisa séria, não é? Nós temos que parar para pensar sobre isso e pedir a Deus, Senhor, me ajude a não descumprir os teus mandamentos. Irmãos, transgredir mandamentos não é coisa de quem foi salvo. Sabe quem é que obedece os mandamentos? Quem sabe e compreende que foi salvo. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você foi salvo. Não terás outros deuses diante de mim. Compreendeu agora? Compreendeu a seriedade disso? E então o Senhor Deus explica mandamento por mandamento. O primeiro mandamento diz, o que quer que acariciemos, que tenda a diminuir nosso amor para com Deus, ou incompatibilize com o culto a Ele devido, disso faremos um Deus. Entendeu isso? Qualquer coisa que incompatibilize com aquilo que Deus pede, não pode deixar nada tomar o lugar do culto. Se você fez isso até agora, então em nome de Deus, aprenda a guardar os mandamentos do Senhor. Hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de transformação. Por que aqui em casa eu sempre peço aos alunos, a primeira coisa a fazer é qual? Qual é, Thanatos? Qual é a primeira coisa a fazer aqui? Acordar e ir, orar ao Senhor e buscar ao Senhor sozinho, estudando a palavra, depois culto, antes de qualquer coisa. Primeiro a gente estuda sozinhos. A gente vai para a sala de aula e estuda. Depois, um culto coletivo para o Senhor Deus dos Exércitos. Olha isso daqui. Agora vamos lá. O segundo mandamento. Não farás para ti imagens de escultura. Leia comigo o que o Senhor Deus disse. Eu peguei aqui um suprassumo para fazer entender. Adorar a Deus através de imagens de pedra ou similares é pecado. Sim ou não? Se tem alguém que ainda adora através desse método que está nos ouvindo, saiba, isso é pecado. Você precisa mudar hoje de posição. No entanto, para aqueles que não adoram pedra, pau ou qualquer outra coisa, vejo que também é pecado nesse mandamento. Olha lá. O amor a Deus se equipara a um casamento. Por isso ele faz menção de ciúme. Eu sou um Deus zeloso.
Eu sou um Deus zeloso, ele diz. Olha que interessante. Agora continua. Pais legam aos filhos suas disposições, intemperanças, más tendências, apetites pervertidos, moral vil, enfermidade física e degeneração. Neste mandamento, o Senhor Deus comenta isso. Por quê? Porque ele comenta que, embora a gente traga isso sobre os nossos filhos até 3 ou 4 gerações, ele diz que se você observa ele, guarda os mandamentos, ele trará bênçãos até 1000 gerações sobre você. Imagine que coisa tremenda. O Senhor Deus, neste mandamento, explica para a gente o princípio de que ele é aquele que, se você não tiver outro Deus além dele, se você não o procurar através de imagens de esculturas, ele terá este trabalho tremendo sobre a sua vida, sobre a sua história. Pense em algo que você herdou do seu pai e da sua mãe que você não gosta. Pensou? Submeta isso ao Senhor Deus, que não é adorado através de imagens de escultura. Submeta isso ao Deus eterno. Fale ao Senhor Deus: Senhor, eu te peço a bênção que o Senhor comenta no 2º mandamento. Quero te pedir que, em nome de Jesus, coloque sua mão sobre a minha vida. 3º mandamento, observe isso aqui agora. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha isso aqui, leia comigo. Este mandamento o quê? Proíbe o quê? Falsos juramentos e juras comuns. Irmãos, cuidado com o que você fala. Falso juramento, falar alguma coisa e não cumprir, prometer algo e voltar atrás. Cuidado com isso, isso é coisa muito séria. Cuidado com que brincadeiras, juramentos falsos, comentários que a gente inadvertidamente faz. Cuidado com aquilo que diz: não, eu estava nervoso. Cuidado com isso. Olha isso aqui. Olha, ou falar o nome de Deus de maneira leviana e descuidada. Nos Estados Unidos, para não falar, que o pessoal comenta dessa maneira: ai meu Deus, todo o tempo, não é? Mas nos Estados Unidos eles falam: oh my gosh. Eles falam gosh, para não dizer oh my God. Entendeu? Então, na verdade, a intenção é a mesma. A intenção é a mesma. Tá certo? Então, diante disso, eu quero comentar com vocês que nós temos que ter muito cuidado. Pastor, o senhor foi pastor em Israel. Para um israelita que escrevia, eu soube disso, eu não sei se é real, o senhor pode me falar, que ao escrever, os copistas, os escribas, ao escrever, quando chegava no nome de Deus, usavam uma caneta diferente, usavam um material de escrever diferente, só usado para o nome de Deus. É isso mesmo? O pastor está dizendo que é isso mesmo. Então, quando a gente para pensar o respeito que eles possuíam diante do nome do Senhor, e quando era para falar o nome do Senhor, faziam silêncio. Aí se entendia que quando naquela frase era silêncio, era o nome de Deus que estava sendo falado. Podemos falar de qualquer maneira? Não. Olha isso aqui. O falar desavisadamente e o constante uso do nome de Deus, sem a devida reverência e necessidade, é pecado diante do Senhor. Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude nesse sentido? Olha o outro mandamento agora. Olha que tremendo. Lembra-te do dia do quê? Sábado. Para fazer o quê nele? Para torná-lo santo. Gente, dá uma olhada isso daqui. Nós temos que fazer uma reforma na nossa maneira de agir com relação ao sábado. Eu me impressiono porque eu luto para que meu celular fique fechado no dia de sábado. Mas eu vejo tantas perguntas referentes a conversas fúteis no dia de sábado, que é uma coisa impressionante. Porque o pessoal continua escrevendo. Alguns deles que eu vejo que dizem: é urgente, eu vou lá atender, é perguntas sobre programação, sobre dinheiro, sobre quanto vai ser uma programa, não sei das... Gente, isso não se fala no dia de sábado. Então, são essas conversas que temos que ter no dia de sábado. Olha isso daqui. Aqueles que no sábado falam de quê? De negócios, discutem assuntos financeiros, são considerados por Deus como se estivessem no próprio negócio, na mesma hora. Não devemos permitir que nosso espírito fique em coisa de caráter mundano, o celular no dia de sábado. Irmãos, em nome de Deus, todos que estão aqui, preste atenção agora. Que o inimigo não feche seu ouvido para você ouvir isso aqui. No dia do sábado, brincar no celular, Instagram, o material do Facebook, qualquer coisa nesse sentido, e conversar, brincadeira com os amigos, é transgressão do 4º mandamento.
santo. Não podemos isso, coisas fúteis, mundanas no dia de Deus. E isso para todos dentro de onde? Das nossas portas. Às vezes nós pensamos assim, não, mas vem um amigo aqui, né? Vem uma pessoa aqui na nossa casa e cada um na sua. Não é verdade. Qualquer pessoa debaixo da sua casa, dentro da sua casa, não pode transgredir os mandamentos. Você é guardador do sábado. Vocês sabiam disso? Em nossa casa, dentro de nosso espaço, nós temos que pedir às pessoas que nos visitam para que vistam-se da forma correta, para que não bebam e não tomam e não comam o que não se come, para que guardem o sábado do Senhor tanto quanto nós guardamos ou respeitemos da forma como respeitamos. Você recebe uma visita? Organize dessa maneira o recebimento das suas visitas. O acampamento é de Israel. Olha aqui. Isso para todos dentro de nossas portas. Todos devem unir-se e honrar a Deus por meio do culto voluntário em seu santo dia. E nem falar suas próprias palavras. Como é que é dito aí? Nem falar suas próprias palavras. Nem mesmo falar as próprias palavras. Podem imaginar um negócio desse? Que tremendo. E ontem eu estava lendo um negócio que eu queria que vocês pensassem. Você tem alguma sociedade com alguma pessoa que... Você tem sociedade com alguém que não é cristão? Olha o que foi que eu encontrei ontem sobre este assunto. Por favor, preste atenção nisso aqui. Alguns de nossos irmãos empenhados em negócios não têm guardado o sábado segundo o mandamento. Uns têm mantido a sociedade com incrédulos e a influência desses sócios violadores do sábado tem tido sua influência sobre eles. Alguns têm sido tão cegados que não discernem, olha isso aqui, o perigo de tais ligações. Mas esse perigo é simplesmente maior pelo fato de não ser percebido. Ao passo que um sócio professa observar o sábado, o outro, com os empregados no serviço, continua com os negócios na firma. O observador do sábado, conquanto não esteja exteriormente empenhado no trabalho, não pode desviar os pensamentos dos assuntos comerciais. Se bem que talvez se esforce por guardar o sábado, não o guarda. O Senhor o considera um transgressor. O que vocês entenderam disso? Ter sociedade com quem não guarda o sábado, quem se torna transgressor também? A pessoa que tem sociedade com esta outra pessoa. Por quê? Porque o seu sócio vai trabalhar no sábado. A sociedade já diz, é você que está com ele ao transgredir o sábado. Olha isso aqui. Mesmo em relação de negócios, não podemos, sem envolver princípios, unir-nos com os que não são leais a Deus. O que um sócio pensa ser proibido pela consciência, o outro permite. E isso não somente em questões religiosas, mas em transações de negócios. Um age por motivos egoístas, sem considerar para com a lei de Deus ou a salvação da alma. E o outro ama sinceramente a Deus e a verdade. Ou deve haver sacrifício de princípios, ou frequentes penosas desinteligências. Vão brigar, que está escrito. Vai ter problema. Um pensa de um jeito e outro pensa de outra. Exigirá contínua luta ao resistir à influência mundana e ao exemplo de seu associado profano. Podemos ter sociedade com incrédulos? Podemos, irmãos? Não, não podemos ter sociedade com incrédulos. Estaremos transgredindo o dia de Deus. Isso é sério ou não? Temos que pensar sobre isso. O quarto mandamento não tem sido guardado por quem mantém sociedade com quem não obedece ao Senhor, por quem não mantém as regras do viver santo. Olha esse outro mandamento. Honra quem? Teu pai e tua mãe, para que te prolonguem seus dias na terra. Olha isso aqui. Não é só pai e mãe que quer dizer este mandamento. Te assusta agora, olha o que diz aqui. Quem rejeita a autoridade dos pais, rejeita a autoridade de quem? Devemos a eles respeito, submissão e obediência. Devemos proporcionar amor e ternura, alívio aos cuidados naturais da vida e que sejam socorridos na velhice. Também ordena respeito aos governantes, às autoridades e a todos os outros a quem Deus delegou a autoridade. Existe uma promessa de vida eterna a quem cumpre esse mandamento. Deixa eu lhe comentar uma coisa. Queridas crianças que estão aqui, não se fala com desrespeito aos pais em motivo nenhum. Isso é transgressão desse mandamento. Vocês sabem de uma coisa? Nós não damos uma responsabilidade interna, porque aqui em casa, ao chegar, vai se dando responsabilidade. Vai se colocando. Um dia mostra o Sinai, outro dia você sobe o Sinai. Um dia você conversa e entende que Deus, outro dia Deus fala com você.
Por quê? Porque Deus vai acrescentando a sua responsabilidade, uma outra responsabilidade ainda. Mas Deus nos ensina que não devemos, Thanatos, ouça isso agora, Thanatos, Micaela, Miguelzinho, por favor, Karen, Brenda, ouçam aqui o que eu estou falando para vocês. Manu, junto aos seus pais. Vocês não serão levantados diante das nações ou levantados nessa escola se não obedecerem seus pais. Ouviram isso? Se desrespeitarem seus pais, e Evelyn também. Se desrespeitarem seus pais, receberão uma consequência desse tipo de atitude. Isso é muito sério. Você compreende, Thanatos? Vocês compreendem isso, queridos filhos? Compreenderam, Micaela? Entendeu isso? Entendeu, Miguelzinho? Você entendeu, Karen? A seriedade disso? Entendeu, então, Evelyn? Cadê você, Manu? Onde está Brenda? Entendeu, Brenda? Então, o Senhor Deus diz e explica isso nos mandamentos de Deus. Isso é muito sério. Queridos pais, chamem seus filhos. Façam seus filhos entenderem a responsabilidade disso. E diz que o Senhor Deus dará vida longa. Essa vida longa é a vida eterna. A estes filhos que se posicionarem desta forma. Avante, observe este outro mandamento. Diz o quê? Não matarás. Gente, agora vem um negócio seríssimo. Todo ato de injustiça que tende a abreviar a vida, espírito de ódio e vingança, desejar mal, condescender com alguma coisa que prejudique alguém, negligência a cuidar de quem sofre, da beneficência social, né? Toda condescendência própria e desnecessária privação, trabalho excessivo na tentativa de prejudicar a saúde, tudo isso é transgressão do 6º mandamento. Sério? Podemos falar mal de outra pessoa? Podemos desejar mal? Podemos ter desejo de vingança? Podemos, irmãos? Podemos ter ódio de alguém? Podemos dizer, mas ele me fez tal coisa. Isso é transgressão do 6º mandamento. Quem está dizendo isso para você? Quem está dizendo? O Deus eterno. É sério isso? Sim ou não? Sim. Nós temos que pedir a Deus, que Deus na sua misericórdia nos ajude a não nos posicionarmos dessa forma. Olha o outro mandamento que me chamou muita atenção. O que diz aqui? Não adulterarás. Irmãos, aqui não é só casado se envolver com outra pessoa dentro de um casamento ou fora do casamento. Nunca, não é só isso. O que é também? Todo tipo de impureza. O que é adultério? Impureza em pornografia. E não somente ver pornografia, mas agir como pornográfico. O que é uma pessoa agindo pornograficamente? Meninas, cuidado com as roupas que vocês vestem. Rapazes, cuidado com a roupa que você coloca. A moda de hoje é andrógena. A moda de hoje faz com que os homens se pareçam meninas e as meninas se pareçam homens. Cuidado com a roupa que você coloca sobre o templo de Deus. Algumas mulheres usam e fazem uso do seu corpo da pior maneira possível. Irmãos, quanto mais apertada uma roupa, mais vulgar ela é. Quanto mais folgada uma roupa, mais elegante. Vocês sabiam disso? Sabiam ou não sabiam? Vocês sabiam qual é? Dá uma olhadinha, os reis e rainhas, como é que se vestem. Já viu alguns deles com roupa agarrada, apertada, marcando todo o corpo? Porque eles têm orientação do que é vulgar e do que não é vulgar. Então se cria uma moda aí fora para degenerar a raça, para destruir os seus conceitos, para destruir a sua mente. Transgressão do 7º mandamento. Olha que tremendo isso aqui. Olha aqui. Masturbação é transgressão do 7º mandamento? Sim. Sim, irmãos. Embora esteja nas cartilhas do MEC. Envergonhosamente está. O que mais? Fornicação. O que é fornicação? Relacionamento entre um jovem e uma jovem que não são casados. Relacionamento obscuro, meio estranho, que de repente ocasional, se encontram para algum tipo de envolvimento que possa levar a uma atitude sexual, mesmo que seja leve. É transgressão do 7º mandamento. Pensamentos impuros, práticas com a tendência de excitar. Que prática é essa? Até por um olhar você consegue fazer outra pessoa ficar excitado. Isso é um pecado. Rapazes, posso dizer uma coisa para vocês? Não se aproximem de uma moça que seja uma maldição na sua vida. Se ela sabe que não pode e faz isso com você, ela faz com outros também. Sabia? Pode escrever o que eu estou lhe dizendo. Meninas, se um rapazinho se aproxima de você, ele é um galanteador, ele é um namorador,
Porque quando ele se aproxima de você com um comportamento duvidoso ou comportamento que o Senhor Deus não aprova, ele vai fazer isso com outras mulheres. Inclusive quando casar com você, se casar. Pode escrever o que eu estou lhe dizendo. Ele não vai mudar. Ele só muda se ele confiar em Deus, se ele se entregar a Deus, se ele se converter a Deus. Quem se converte a Deus, respeita a mulher. Olha isso aqui agora. Falta de pureza nos intuitos do coração, roupa escandalosa, justa ou provocativa, o pensamento ou o mau olhar é tão pecado quanto o ato feito. Estava escrito isso ou não estava escrito no mandamento de hoje? Transgressão do 7º mandamento. Avante, olha isso aqui agora. Olha o que o Senhor Deus diz, não furtarás. Gente, roubar uma agulha e roubar um banco com milhões de dólares tem consequências diferentes, mas para Deus é roubo do mesmo jeito. Aqui em casa nós temos um meio que faz com que você treine a sua honestidade. Na nossa lojinha não temos ninguém para vender na lojinha. Então a pessoa vai lá, pega o que precisa e marca num papel que tem lá dizendo, eu peguei uma pasta de dente, eu peguei os rolos de papel higiênico, eu peguei aqui um pente, eu peguei o que eu precisei. Se ela entra lá e não marca, como é que é o nome disso? Se eu faço uso inapropriado de alguma coisa que não é minha, ainda que esteja lá na cocheira, que foi colocado lá, e não é meu, se eu faço uso, como é o nome disso? Você tem que pensar no princípio. Se eu vou e pego uma fruta que não é minha, se eu vou lá e tomo mão e faço uso de algo que não me pertence, eu não pedi para usar isso. Como é o nome disso? Você tem que pensar sobre isso. Não é um empréstimo. É roubo. Nós temos que pensar nessas informações, olha. Tem consequências diferentes, mas é transgressão do 8º mandamento. Furto de homens, irmãos, que coisa séria. O Senhor Deus falando com clareza sobre isso. O que mais? Tráfico de escravos, guerra de conquista. Aquela guerra de conquista, eu vou conquistar aquela terra e ficar para mim. É transgressão do 8º mandamento. Deus não permite isso. Ruim? Sim ou não? A gente vê as guerras aí entre países. Eles querem conquistar aquele lugar para ser deles. Isso é terrível, terrível, terrível. O sequestro é transgressão do 8º mandamento. Sequestro. Olha o que mais aqui. Furto e roubo, falta de integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida, engano no comércio, não pagar em dia, pagar salários... Gente, não pagar salários justos, isso é muito sério. Sabe quando a pessoa diz assim, deixa eu ver essa máquina aqui que você está me dando para consertar. Aí olha a máquina, sabe que o negócio é bem pequenininho e fala, isso aqui tem um problema muito sério. Essa geladeira aqui está com um problemão. Eu vou te cobrar R$700, mas na verdade era só emendar um fio. Como é o nome disso? Roubo. Roubo. Isso é roubo, irmãos. Não se faz isso de jeito nenhum. Vocês sabem outra coisa terrível que é roubo? Chegar num lugar e ficar pechinchando. Tirar proveito da outra pessoa. É melhor que você ande mais do que pechinchar. Vende mais barato, vende mais barato, vende mais barato. Não, não faça isso. Você pode procurar saber, você tem tanto, isso lhe serve? Não. Se não serve, vai para outro lugar, não pechinche para ninguém. Não pechinche, isso é errado. Olha isso aqui, toda tentativa de obter vantagens de quem quer que seja, obter vantagem pela ignorância da pessoa, pela fraqueza da pessoa, pela infelicidade de outro, digamos que a pessoa está ali precisando urgente de vender alguma coisa porque está doente, porque tem alguém, não faça um negócio desse, é melhor você emprestar o dinheiro do que destruir a pessoa, ou comprar algo dela, ou se apropriar de algo dela pela fraqueza que a pessoa está passando. Como Deus é cuidadoso, não é? Como Deus é cuidadoso. Fraqueza ou infelicidade é registrada como fraude nos livros do céu. O Senhor Deus registra isso como fraude. Você pensa assim, fiz um negocinho, o cara estava precisando muito, vendi, comprei esse carro que vale 10 mil, eu comprei por 3, porque o cara... Fraude no reino dos céus. Eu, quando leio isso, eu falo, obrigada, Senhor. Obrigada por nos dizer. Olha esse outro mandamento, o 9. Não dirás falso testemunho. Gente, aqui está um mandamento que se fala pouco dele, mas é extremamente importante. Vamos ler isso daqui. Olha lá. O falar que seja falso a respeito de qualquer assunto, nada justifica mentirinhas brancas. Não existe isso. Enrolação, tentativa de enganar, mesmo que chegue e fale assim...
por algum meio, na tentativa, dizer, eu não falei isso, mas você deu a entender que era isso. Você entendeu isso que eu estou te falando? Deu a entender. Por quê? Olha aqui, ó. A intenção de enganar é que é a falsidade proibida. A intenção que você tinha ao falar, ao comunicar alguma frase, alguma palavra. Entendeu isso? Avante, olha isso aqui agora. Um relance de olhos, um levantar a mão, uma expressão de rosto pode dizer falsidades tão claras como usando palavras. Sim ou não? Sim. Essa é a verdade. Avante, olha o que mais. Exagero intencional, sugestão ou insinuação calculada, declaração feita de maneira que iluda, transmissão de ideia errônea, desproporcionada, muito grande ou pequena demais, só para você ter razão. Entendeu? Olha que coisa. O que mais? Olha, todo esforço de manchar a reputação de alguém, suspeitas ruins, calúnias, intrigas, mesmo a supressão intencional da verdade, pela qual possa trazer algum agravo a outras pessoas, é violação do 9º mandamento. Não é só mentir. Falou mal de alguém, se envolveu em comunicação errada e falsa, tentou diminuir a importância de uma outra pessoa, falou mal de uma outra pessoa. Irmãos, isso é muito sério, não é brinquedo. Quando eu paro para pensar nisso, eu me assusto. E aqui o 10º mandamento, hoje em dia o mundo entra em cobiça com muita facilidade, não entra? Dá uma olhadinha nisso daqui. Esse mandamento fere a raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoísta. Irmãos, a pessoa que é vaidosa quase sempre é egoísta. Vocês sabiam? Cuidado com isso. O vaidoso quase sempre é egoísta. O vaidoso quase sempre é egoísta. O egoísmo e a vaidade são irmãos gêmeos, nascidos na mesma barriga. A mesma placenta até. O egoísta, ele tem desejo de ganhar tudo para si, de buscar o que é do outro para si, de ter uma imagem, uma aparência, um jeito de outra pessoa. Você sabia isso? Isso é muito sério. Muito, muito, muito sério. Né? Olha isso aqui agora. Desejar o que é do outro ou o que pertença ao outro. Quando eu paro para pensar nisso, eu me assusto com a tremenda capacidade que Deus tem mostrado para nós a sua vontade. Vai lá para Êxodo 20 agora. Veja aqui um negócio interessante, que com isso nós vamos terminar, para que você entenda o que foi que aconteceu neste momento de Deus mostrando e ajudando o povo, dando para nós a sua lei de amor, que explicava como nos protegia. A lei de Deus é uma proteção que Deus concede aos seus filhos. Abra a sua Bíblia aí em Êxodo 20. Olha o que o Senhor Deus explica aqui. Olha só. Verso 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas onde Deus estava. E Deus repetiu novamente vários mandamentos. Eu não sei se vocês sabem que daqui para frente são leis chamadas juízos. E eu queria que vocês cuidadosamente lessem um por um, porque jamais entenderíamos algumas coisas do nosso viver cotidiano se não tivéssemos essas outras leis que explicam a lei maior, a lei moral. Estas outras leis nos fazem entender como é que sabemos que não podemos ser homossexuais. Através dessas leis, essas leis justas, esses juízos de Deus. Como é que nós sabemos como devemos tratar escravos? Como é que nós devemos saber quando devemos soltar alguém? Como é que nós sabemos sobre leis de sequestro, restituição de perdas de alguma coisa que fizemos errado, alguma coisa que aconteceu com o nosso animalzinho, o animalzinho escorneou alguém? Como nós devemos saber como devemos agir no meio de situações comuns entre as pessoas? Estas leis, elas explicam a grande economia de Israel, que nos faz entender. Que coisa interessante a lei da restituição. Vocês viram isso? O que é a lei da restituição? Você prejudicou, quantas vezes mais você tem que restituir? Não é interessante isso? O Deus eterno nos traz estas informações. A sua responsabilidade de saber que você tem um cão que está comendo as galinhas do vizinho.
e você sabe disso e não se importa, o Senhor Deus diz aqui com toda clareza que o dono do boi escorneador, que matou alguém, deve ser morto também, que se ele sabia que o boi fazia isso, ainda permaneceu com o boi. Que interessante isso, né? Como o Senhor Deus tem cuidado por algumas coisas, né? Deus abomina a traição, percebeu? Como Deus abomina a traição. Deus fala com cuidado sobre leis de defloramento, quando uma virgem é deflorada. Deus comenta sobre feitiço, a maneira como Deus tem tremenda maldição, Deus tem aversão à feitiçaria. Aqui vem falando sobre zoofilia, animais com homens. Vem comentando também não cobrar os juros do seu irmão. Aqui comenta como agir com o estrangeiro no meio da sua terra, para nós não blasfemarmos no nome de Deus, o direito da primogenitura, a santidade que o Senhor Deus espera que seu povo tenha. Irmãos, e Deus repetiu as leis do sábado. Aqui eram leis sociais, Como nós deveríamos, com muito respeito, chamar ao Senhor e dizer: Pai, trabalha comigo para que eu possa compreender as tuas justas leis. Me ajude a compreender estas coisas segundo a tua maneira de ver. E o Senhor Deus nos ajudará. Vocês querem isso, queridos irmãos que estão em casa? Vamos pedir perdão a Deus agora por tantas vezes transgredirmos a lei do Senhor, pensando que estamos fazendo melhor. Vamos pedir ao Senhor. Eu quero com você orar nessa oração de bênção de manhã, pedindo a Deus que Deus faça na sua vida, na sua história, aquilo que Ele esperava fazer com o povo de Israel frente ao mundo. Você quer? Vamos fazer isso. Vamos pedir ao Senhor Deus que nos ajude. Vamos lá. Amado Senhor, glorioso Deus, obrigada, Senhor, por ter dado a tua lei, a tua constituição, aquela que funciona em todo o universo, junto aos seus anjos, junto aos irmãos dos mundos não caídos, e o Senhor entregou para nós, que é o teu próprio caráter. Pai Santo, pedimos perdão a Ti, reconhecemos que transgredimos a Tua lei. Não queremos continuar como transgressores. Não somos o populacho, Senhor, somos Teu povo. Queremos Te pedir em nome de Jesus que nos ajude, que nós venhamos pela Tua graça, pelo Teu poder, cumprir nossa parte como reino sacerdotal, nação santa diante do mundo, depositários de Tua lei. Ensina-nos a viver segundo este modelo. Lava nossa boca, Senhor, de palavras ruins. Cerra o nosso ouvido a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o nosso espírito. Que sejamos tão humildes e prudentes que todos quantos se achegarem a nós sintam a Tua presença. Eu te imploro que hoje seja um dia especial nessa casa, de meditação, de busca da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você e te dê um bom dia na presença do Senhor. E até amanhã cedo, se Deus quiser. Um abraço, amigos.